Fala, meu amigo! Você sabia que o estado que você está pretendendo instalar sua fazenda solar pode ser o que mais define a sua rentabilidade final? Enquanto alguns estados estão pagando uma média superior a 31% ao ano, outros mal estão pagando 15%. E é por isso que eu o chamo da mapa do Tesouro Solar, pois ele é essencial para quem pretende investir com inteligência, seja nesse ano ou nos próximos. Eu sou Miguel Lima, especialista em energia solar e fundador da Solar dos Palmares desde 2019. Entregamos soluções on-grid, off-grid e híbrida. E nesse vídeo eu vou detalhar os estados com maiores condições fiscais e que têm melhor irradiação solar adequada e que possibilita uma infraestrutura sólida para você tocar esse modelo de negócio. Como também eu vou apresentar para você que, se fizer a escolha certa, poderá reduzir o seu payback em menos de 3 anos. Então, fica comigo até o final desse vídeo, porque eu vou apresentar para você o ranking dos estados mais lucrativos, que têm uma taxa de rentabilização acima de 25% ao ano. E esse é um vídeo da nossa playlist, qual a gente apresenta os detalhes das fazendas de energia solar. Agora, para apresentar esses detalhes, vamos para a tela do meu computador mostrar tudo. Vamos lá? Então, iremos aprofundar mais no mapa do tesouro dos sistemas fotovoltaicos, onde as fazendas de geração de energia fotovoltaica, onde elas geram mais renda. E aí, nesse mapa do tesouro, a gente vai entender quais são os estados que, para a modalidade de você montar uma fazenda solar, uma usina fotovoltaica, para comercializar essa energia através do aluguel, né? E aí você monetizar esses créditos de energia, é onde você vai entender quais são os estados que mais faz sentido, né, esse investimento. Lógico, se você tiver fazer para você mesmo, para o seu consumo próprio, em qualquer um dos cenários é vantajoso, porque os números são muito maiores do que esses aqui apresentados. Porém, no entanto, nesse estudo de caso, a gente fez um levantamento de todos os estados e qual que seria a rentabilidade média, né, anual em cada um deles. E aí você vai ter alguns estados que são mais preferencialmente interessantes a título de investimento. Poxa, Miguel, mas você está falando, por exemplo, que o estado que é 2.000 quilômetros aqui seria melhor de eu investir? Sim, eu estou colocando dessa forma porque para algumas pessoas, às vezes você tem um terreno na sua localidade, mas o seu estado não é tão favorável para esse tipo de investimento. Mas já ouviu falar que o dinheiro vai onde é necessário? Então, para alguns investidores, não importa necessariamente aonde vai aplicar esse dinheiro. Lógico, você tendo maior rentabilização, é onde o dinheiro deve ir. Então, para esse fim que a gente fez esse estudo, para você avaliar, lógico, se no seu estado, onde você tem um terreno, as condições favoráveis, já tem uma rentabilização razoável e ela está dentro do seu escopo de rentabilização, né, de ganho, tudo bem? Se não, você deve avaliar. Se você não tem uma preferência de estado, se o dinheiro, né, não está alocado em nenhum ativo, né, seja num terreno ou seja em uma localidade que você teria ali por preferência, né, qualquer estado, no caso do Brasil, poderia ser alocado esse recurso a título de você ter esse retorno mais que favorável, o qual você pode ter sistemas de monitoramento que, mesmo à distância, vai ter condições de você acompanhar essa produção, assim como também é possível você estar contratando mão de obra para estar fazendo essa manutenção para você. Então, mesmo que às vezes é possível você fazer negócios à distância, é possível você alocar o recurso onde é mais interessante. E lógico, no seu cenário, se você tem todas essas condições e seu estado ainda assim te dá um bom rendimento, bora para cima, bora executar, bora fazer. Porque, lógico, você tendo talvez outro tipo de rendimento, seja, por exemplo, numa poupança, numa renda fixa ou talvez no aluguel, que a gente tem condições, dentro dessa modalidade, de rentabilizar talvez até 3, 4, até 5 vezes mais do que um tipo de rendimento
que você tem aí que é tido como seguro, só que não te traz a rentabilidade que você gostaria. Aqui, lógico, você entendendo todas as nuances desse modelo de negócio, você vai fazer sentido para você ou não, certo? Então vamos lá, aprofundar aqui um pouco mais, Miguel. Então, qual que é o nosso contexto? Eu já dei um pouco aqui o prenúncio, né, de qual que é o contexto. Lembrando que esse é um dos vídeos que faz parte da nossa playlist, né, da Fazenda de Energia Solar, onde a gente está trazendo diversos conteúdos relacionados a essa modalidade, qual você não vai encontrar em nenhum lugar, essa playlist, com essas informações que eu estou trazendo. Então, se você quiser ver um pouco mais, clica aqui abaixo, você vai ver aqui na descrição o link para você ver os outros vídeos. Mas, então, o que de fato é esse mapa de tesouro, né, para as fazendas solar e onde elas geram mais renda? Olha, é primeiro entender que é um investimento qual você vai alocar e ele vai te trazer um rendimento através do aluguel, né, da energia por assinatura, o qual você vai monetizar através desses créditos que esse sistema vai gerar. O modelo ideal, hoje, que é o mais simplificado, menos desburocratizado, são as usinas de 75 quilowatts, que elas são enquadradas nas modalidade de microgeração, né. Posso investir mais, Miguel? Pode. Você pode chegar em um investimento maior de uma usina de 1 mega, 2 mega, só que às vezes, entre 75 a 1 mega, você tem um gap, né, de investimento, de infraestrutura para poder se conectar numa rede de alta tensão, que muitas vezes, às vezes, para essa modalidade de investimento não é tão atrativo. Mas se você, por exemplo, fizer uma usina de 300 quilowatts, por exemplo, para consumo próprio, aí sim é viável. Para consumo próprio, talvez 500 quilowatts também é viável. Agora, para investimento, já talvez só se torna ser interessante usinas ali acima de 1 mega. Tá? Mas isso é cada caso, deve ser analisado, e um estudo de viabilidade tão importante é você ter ele em sua mão, com números, né, avaliando qual é o seu cenário e qual é a rentabilidade esperada para aquele tipo de negócio naquele cenário, o quanto você estiver envolvido ou não nessa modalidade. Através dessa modalidade, o 75 é o mais regulatório, mais simples, o CAPEX, né, que é o investimento, e o payback é o mais rápido. Então, por isso que tem sido muito procurado. E a sua gestão se dá através das cooperativas ou consórcio, o qual você aí sim vai estar fazendo essa comercialização, né, através desse ativo, que é os créditos de energia. Então, fatores geralmente que é utilizado para definir, né, entre outras coisas, essa rentabilização e aí, consequentemente, qual o estado melhor que vai trazer o rendimento, é a radiação solar, incentivos fiscais estaduais ou não, né, ou não ter incentivo, a infraestrutura energética, se você está próximo ou não, por exemplo, de uma rede elétrica, então isso deve ser analisado, os custos operacionais, tanto na execução quanto de manutenção, e as tributações, né, dependendo do modelo de negócio, você tem que, às vezes, criar um CNPJ para poder estar rendendo, obtendo esse recurso sem ter que pagar, talvez, ou pagar menos imposto de renda, né? Então, tudo isso é importante você entender. E aí é onde você vai ter a taxa interna de retorno através desses cálculos e desse levantamento, tá? Então, vamos agora aqui aprofundar nos estados propriamente dito, o norte, nordeste, centro-oeste, sudeste, sul, e cada um desses os estados você vai ver a porcentagem. Então vamos mudar para outra tela, onde eu vou apresentar aqui de forma um pouco mais didática, né, cada uma das regiões e as porcentagens de cada um desses estados. Então vamos para lá? Vejamos então aqui na região norte do país, para a modalidade de fazenda solar, para você estar alugando ela, né, algumas cotas ou ela completa para você fazer dentro da modalidade de energia por assinatura, seja através de uma cooperativa ou do consórcio ou associação, você tem aqui as porcentagens estimadas para cada um dos estados brasileiros. Na região norte, nós temos uma porcentagem do TIR, né, de 27% para Amazonas, Acre 19%, Rondônia 20%, o Pará 25%, Tocantins 21%, e Amapá 19% e o Roraima 19%. Perceba que na região norte, Amazonas e o Pará são estados que traz uma maior rentabilização comparado aos outros, sendo que dá uma média de 2
acima de 2% ao mês, o que é muito interessante comparado aos outros tipos de mercado, né, de investimento. Já para a região Nordeste, nós temos o Maranhão com 21%, Piauí com 26%, Ceará com 18%, Rio Grande do Norte com 25%, o Paraíba com 17%, Pernambuco com 24%, o Alagoas com 26%, Sergipe com 17% e a Bahia com 27%. Num contexto geral do Nordeste, quase todos os estados, ou a grande maioria, tem uma porcentagem ali bem significativa, né, acima dos 25%, o que chama bastante atenção, exatamente pelo fator de radiação solar que lá é muito abundante. Porém, alguns dos estados que têm uma porcentagem um pouco menor pode ser impactado, né, devido a questões fiscais, que aí também o custo do quilowatt também não é tão atrativo, e aí no conjunto da obra a porcentagem é menor do que 20%. Então, nesse contexto, tem que estar sempre analisando. Já aqui para a região Centro-Oeste, o que é muito favorável, exatamente também pelo fator da radiação solar, o qual a gente tem no Distrito Federal 28%, aqui para o meu estado de Goiás 28%, Mato Grosso, um dos maiores, que é de 31%, Mato Grosso 27%. Então, no contexto aqui do estado, na região Centro-Oeste, todos os estados dão uma rentabilidade maior que 2%, o que é muito bom comparado a outros tipos de investimento da mesma natureza, né, que são relativamente seguros. Já para a região Sudeste, nós temos Minas Gerais, com a média de 27%, Espírito Santo 19%, Rio de Janeiro 23% e São Paulo 18%. Então, dentre o cenário do Sudeste, o que chama atenção é Minas Gerais. Tanto é que ele tem várias isenções, né, de imposto, o que coloca ele à frente de alguns outros estados. E aí, massivamente, né, teve um desenvolvimento muito grande dessas usinas de investimento dentro de Minas Gerais, o qual tem ocorrido lá de forma bastante significativa as inversões de fluxo. Exatamente porque lá cresceu muito, né, o setor fotovoltaico para nesse tipo de exploração. Já para o sul do país, nós temos aqui o Paraná com 17%, Santa Catarina 15% e Rio Grande do Sul com 17%. Poxa, Miguel, aqui no sul do nosso país tem um dos porcentagens menores de rentabilização para esse modelo de negócio. Sim, é verdade, devido à irradiação solar. Então, para esse tipo de cenário, se você está pretendendo investir, com certeza eu recomendaria ali entre o Centro-Oeste, os estados do Centro-Oeste, da região Centro-Oeste, ou no norte do país. Salvaguarda algum estado ou outro, né? Você tem a opção de fazer, se for para consumo próprio, ou se você ainda assim não tem nenhum tipo de rendimento que é melhor que isso, você pode estar fazendo este processo. Mas esse é um estudo que é para te ajudar você ter suas melhores decisões, e a gente pode estar todos ao lado de você nesse processo. E aí agora vamos voltar para outra tela do meu computador para mostrar algumas considerações antes de você finalizar esse vídeo. Então não saia. Vamos lá? Agora que vimos todos os estados, e eu citei cada um deles as porcentagens, você ainda tem alguma dúvida? Se tem, não se esqueça de comentar aqui abaixo. Eu terei enorme satisfação de saná-la. Assim como, se você quiser uma consultoria conosco, a gente apresenta todos os detalhes e a execução, nós também podemos fazer para você. Estudo de viabilidade, a execução, ver qual o melhor modelo de negócio para você e aí, lógico, colocar a mão na massa. Mas, Miguel, você mora longe, você é de Goiás, eu sou aqui do Sul, sou aqui do Norte. Olha, tudo isso a gente pode combinar. Se a gente levanta toda a nossa expertise para você executar, e aí, lógico, te dá as condições de você fazer essa gestão, essa manutenção, através de alguns processos que nós fazemos. E certamente a gente consegue, através desse processo, o qual a gente já tem clientes desse modelo, tá? Então, algumas considerações que nós já vimos, né, que dentro desse modelo é a energia por assinatura, o qual você ainda assim tem que oferecer um desconto, né? Esses percentuais, em alguns casos, deve levar em consideração esse percentual. Às vezes você, na sua região, o mais comum é entre 10% a 20% de desconto. Mas vamos supor que às vezes você tenta, né, comercializar ali 10%.
para você ter maior rentabilização para você. E às vezes você não consegue, né? As pessoas aí no mercado que hoje já tem algumas concorrências nesse sentido, às vezes estão oferecendo 20, às vezes até 25% de desconto. Aí às vezes você não vai conseguir emplacar, você não vai conseguir ter um bom comércio, né, desse modelo de negócio. Então tudo isso tem que ser avaliado antes de você adentrar nesse mercado. A importância, em alguns casos, do licenciamento ambiental, depende de onde você está fazendo essa instalação. Lógico, dependendo do tamanho, quando a gente está falando da usina 75, não ocupa ali grandes áreas, mas é interessante você avaliar isso antes de estar executando. E a homologação, que é uma parte técnica, que principalmente pode limitar, né, ou talvez até impedir de você executar esse tipo de projeto, é as questões aí do inversão de fluxo, né? Depende do seu estado que você está desejando. É importante você avaliar, às vezes com o orçamento de conexão, que é o primeiro passo, que é um engenheiro vai fazer a solicitação junto com a sua companhia de energia, solicitando ali esse entendimento, se onde você quer fazer a ponte de conexão é liberado da parte da companhia de energia. Então, é importante você ter essas etapas antes de fazer algo propriamente dito. E aí eu deixo aqui por último os destaques que, onde vocês viram, né, pelos números, as regiões que têm maior rentabilização hoje no cenário, que a gente fez esse estudo, Centro-Oeste, a região Centro-Oeste e o Nordeste é o que mais chama atenção, porque os números deles são acima ali de 20%, né, 25%. Tem algum estado aí, igual no caso de Mato Grosso, vocês viram que é 31%, o que realmente salta, né, aos olhos, no sentido de comparando com outros mercados, é uma porcentagem muito atrativa. E aí, contrastando com isso, as piores regiões é o sul. Infelizmente, pelo fato, com certeza, pela radiação solar. No caso do Centro-Oeste e o Nordeste, porque também tem favorável a radiação solar e algumas questões fiscais. E aí, se você ficou até o final desse vídeo, eu agradeço e vou deixar aqui um vídeo de recomendação e te espero no próximo vídeo, o qual será um segmento dessa playlist, e não se esqueça de acompanhar. Vai lá e muito obrigado!